Seguinte, família, como eu estava viajando, eu não tive a oportunidade de ressaltar um trecho da entrevista do Samuel Venâncio com o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, onde ele fala sobre a possibilidade de saída do meio-campista Marco Antônio e também de saída do zagueiro Matheus Silva, que desapareceu da Toca da Raposa. Não aparece na lista dos relacionados. Inclusive, Marco Antônio está no mesmo bolo. Não aparece mais. Marco Antônio teve oportunidades durante o Campeonato Mineiro, não deu conta no Campeonato Mineiro e por isso não recebeu oportunidades durante o Campeonato Brasileiro. Renato, qual que você acha que é a decisão mais sábia neste momento? É emprestar o jogador para ele ter rodagem, porque parado no Cruzeiro, ele só vai perder tempo, ele só vai perder anos de sua carreira. E eu vou colocar aqui para vocês as palavras do Pedro Martins. Mas antes, eu peço a cada um que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes para o vídeo de hoje. A sua participação é muito importante para nós. Agora, vamos ouvir as palavras do Pedro Martins sobre a situação do meio-campista Marco Antônio. Vamos lá. A gente tinha encontrado aí algumas possibilidades, tanto para o Matheus quanto para o Marco, assim como encontramos para o Giovani, e todos os outros casos aí, enquanto a janela estava aberta, o clube é parceiro em procurar alternativas, porque, cara, faz parte, nem todo jogador vai jogar, nem todo jogador vai ter a sua oportunidade ali, na equipe principal e continuar com ela, né? E a gente procura dar solução aos casos justamente porque jogador bom é jogador feliz. Então, assim, se o cara não tiver envolvido no jogo, às vezes é melhor que ele saia, que ele busque alguma possibilidade para que ele retome a vida desportiva dele, né? E esses dois casos, e caso apareça mais algum aí para a próxima janela, a gente vai estar atento para tentar ajudar da melhor maneira possível. E se ele conseguir recuperar a posição na equipe principal também estamos felizes, né? Também é uma possibilidade que pode existir. Mas do nosso lado aqui, como departamento de futebol, a gente precisa ficar atento à gestão do elenco, à gestão do grupo, e não necessariamente o jogador vai estar feliz jogando no Cruzeiro, né? E a gente precisa encontrar possibilidades para que eles também encontrem um caminho, mesmo que seja fora do clube. Eu gostaria de parabenizar a entrevista dada, do Pedro Martins ao jornalista Samuel Venâncio. Créditos totais ao Samuel Venâncio, ex-Rádio Tatiaia. Agora, acho que o Pedro Martins deixou bem claro que ele teve a possibilidade de liberar o Matheus Silva e também o Marco Antônio. A gente lembra até uma entrevista dada pelo Paulo Pedro Solano, onde ele falava, olha, falaram que eu não poderia contar com o Matheus Silva porque ele estava de saída. A janela de transferências se encerrou e o Matheus Silva continuava na Toca da Raposa. Certo é que o jogador não está sendo utilizado pelo Cruzeiro. Eu até acredito que ele já tem um acerto com outra equipe, por isso ele esteja treinando de forma separada. Marco Antônio, a gente esperava que este ano fosse o grande ano do Marco Antônio. Mas pelas atuações que ele fez durante o Campeonato Mineiro, não dá para ficar pedindo oportunidade para o jogador. O Marco Antônio teve a oportunidade de jogar ali como aquele meio-campista, segundo volante, e não como meio-campista armador, como ele tem costume nas categorias de base. Eu vou até perguntar para vocês aí de casa, vocês acham que o Marco Antônio teria espaço no time do Cruzeiro? Vocês acham que ele poderia ser uma opção no decorrer da partida? Eu, sinceramente, não tô botando mais fé no Marco Antônio. É um cara que eu gosto, mas infelizmente deixou a desejar no início desta temporada. Além das diversas broncas que o zagueiro Zé Rivaldo recebeu da tua esposa, ele também chamou a atenção da torcida do Cruzeiro por outro motivo, pelas suas fotos do Cruzeiro terem desaparecido das redes sociais, o que chamou bastante atenção da nação celeste. Realmente, quando o jogador apaga as fotos, é porque está saindo pelas portas do fundo do time. Acontece demais no mundo do futebol. Parece até que quer apagar o passado dele, quer apagar os últimos meses. Isso normalmente acontece. Só que com o zagueiro Zé Rivaldo não passou de um mal entendido. Isso porque o jogador já trouxe de volta todas as suas fotos do Cruzeiro de volta ao seu perfil oficial no Instagram. Por que ele tirou, por que ele arquivou estas fotos? Ninguém sabe, ninguém vai descobrir nunca. Agora que está de volta por lá, tá de volta. Pode ir lá conferir no Instagram do Zé Rivaldo. Foi só um susto que o zagueiro nos deu após a partida ruim que ele fez contra o Vasco.
Nem preciso criticar o Zé Ivaldo. A própria esposa dele já deve estar recebendo o jogador na porta de casa com uma vassoura na mão. O pessoal do jornal O Tempo trouxe uma matéria muito bacana para nós, trazendo detalhes sobre a multa rescisória do Daniel Júnior, jogador que renovou seu contrato com o Cruzeiro recentemente. Para quem não sabe, o Daniel chegou perto de sair do Cruzeiro. Aí o que aconteceu? O Botafogo demonstrou interesse na sua contratação e o Cruzeiro começou a agilizar o processo de renovação, que demorou um pouco mais do que o esperado, mas o contrato do Daniel foi renovado. Renato, então quer dizer que agora ele está seguro? Olha só, galera. De uma, ou outra. O Daniel joga mal e fica no Cruzeiro, ou ele joga bem e sai na próxima janela de transferências. Por quê? Porque a multa do Daniel Júnior é muito barato comparado ao potencial do jogador. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos, tem a opção de adquirir mais 20% junto ao Palmeiras por R$1 milhão. Mas lembrando a vocês que a multa do atleta está na casa dos R$19 milhões. E quem confirmou isso para nós foi o pessoal do portal O Tempo, que fez as suas apurações. A torcida já sabe que é uma multa baixa, já sabe que corremos o risco de perder caso o jogador se destaque. Então, de uma ou outra, Daniel se destaca e acaba sendo vendido, acaba pagando a multa de R$19 milhões, que para algumas equipes não são nada. Ou ele não se destaca e continua no Cruzeiro. Deve ser mais ou menos isso aí que vai acontecer com o jogador. Eu, particularmente, prefiro que ele se destaque, ajude o Cruzeiro e depois seja vendido. Daniel é um garoto que está voltando a ter a oportunidade. Eu tenho certeza que pode muito nos ajudar durante este Campeonato Brasileiro Série B. Fica de olho, porque tem talento. Gostaria que a multa fosse maior? Gostaria, mas infelizmente não aconteceu. A gente vê ali que a multa dele subiu de R$9 milhões para 19. Então dá para dizer que o Cruzeiro pelo menos dobrou o valor que tinha na multa rescisória do Daniel Júnior. Tem um cara no Cruzeiro que está acostumado a dar show nas entrevistas e desta vez não foi diferente. Mais uma vez, com palavras sábias, Rafael Cabral concedeu entrevista. Eu vou colocar aqui para vocês quais foram as palavras do nosso goleiro, após ele ter feito uma boa partida com o Cruzeiro. Vamos lá. Né, Rafael? Claro, eu acho que a gente é muito competitivo, né? Então a gente odeia perder, a gente não suporta isso. Obviamente não estamos felizes, mas tem várias maneiras de perder, né? Então essa é a nossa maneira. Os jogos que a gente perder vão ser assim, a gente correndo muito, se dedicando, dando o nosso melhor, dominando o jogo, que eu creio que no segundo tempo aconteceu isso. A gente tem que focar no objetivo, continuamos líderes, uma gordura que não foi dada pra gente, foi construída, foi conquistada, então a gente tem que recuperar rápido e a gente vive de vitórias e a gente tem trabalhado muito para isso. Ficamos tristes porque a gente crê que era um jogo que dava para ganhar e não conseguimos. Rafael, até em cima do que faz o torcedor neste momento, o Edu comentava há pouco aqui, 50 mil já vendidos e o Mineirão vai estar entupido contra a Ponte. Vocês fizeram questão de agradecer o apoio do torcedor aqui e fazer aquela comemoração que mostra que não é só de vitória, e o grupo está muito unido, fechado com o torcedor, que deu um show mais uma vez aqui, colocando 4 mil no Maracanã. Mas claro que às vezes o resultado não vai vir e não é possível você fazer uma campanha vencendo todos os jogos, Infelizmente, esse é o nosso objetivo, vencer todos os jogos, mas como nós sabemos que isso é difícil, então é perder o mínimo possível, mas é aquilo que eu disse, tem maneiras de perder e a gente quer jogar sempre para cima, dominando, independente do campo que a gente joga, independente quantos torcedores adversários tenham, e eu acho que isso a nossa torcida tem visto, e a gente só tem a agradecer mesmo a nossa torcida pelo apoio que eles têm nos dado, o que eles cantaram hoje foi brincadeira. Foi maravilhoso mesmo, e isso deixa a gente ainda mais triste porque eles mereciam um resultado diferente, mas eu acredito também que eles têm se sentido representados por nós dentro de campo ali e aquilo, a gente vai trabalhar muito, obrigado já pelo número de pessoas que vão estar lá no Mineirão e esperamos que seja a lotação máxima. Só para atualizar o goleiro Rafael Cabral, estamos quase batendo o número de 60 mil torcedores no estádio. Na última cotação aí do Cruzeiro foram mais de 55 mil sócios e uma publicação recente estavam lá desafiando. Qual será que vai atingir primeiro 60 mil? O sócio torcedor do Cruzeiro ou o número de ingressos vendidos? Entenderam? Galera, é um desafio muito bacana para a torcida celeste. Vale a pena participar. Você que não é sócio torcedor, nos ajude demais. É como o próprio Ronaldo, o próprio Pedro Martins fala. Hoje a principal receita é o sócio torcedor. Ou seja,
Quem está pagando o salário em dia no Cruzeiro é nós, somos todos nós que fazemos parte do sócio torcedor do Cruzeiro, que deve girar em torno de uns 2 milhões de reais por mês. Estão de parabéns quem faz parte desta família. Agora é lotar o Mineirão, é empurrar a Ponte Preta contra a parede e buscar os 3 pontos, até porque não existe partida mais importante do que a outra no Campeonato Brasileiro, até porque todas elas valem 3 pontos. E contra a Ponte Preta nós vamos conseguir nos recuperar. Fé em Deus.